O Náutico venceu por 1-0, gol de Júlio, ainda no primeiro tempo. E aí, Lucas, antes de passar a tua análise, vou fazer um rápido comentário. Assim, pelo menos para mim, o jogo não foi dos melhores, um jogo fraco tecnicamente, mas dentro dessa fraqueza técnica, o Náutico foi eficiente, tomou alguns sustos, né? Wagner apareceu bem no segundo tempo, principalmente, mas eu acho que é mais um passo que o Náutico está dando aí nesse coletivo, né, que o Dado Cavalcante vem desenvolvendo, dessa estrutura coletiva, por mais que ainda tenha falhas individuais, mas o coletivo está desenvolvendo, o Náutico está pontuando, né? 5 jogos na temporada, 4 não perde, né? Estreou perdendo contra o Central, empatou com o Santa, mas venceu o Caruaru City, Belo Jardim, e hoje o Atlético de Alagoinhas, né? Larga na frente no grupo B, que é o grupo aí que eu acredito que tem uma pontuação mais baixa até do grupo A pelos confrontos, e até o momento, enquanto a gente está gravando aqui, o Náutico é o único time do grupo B que venceu, né? Então, o Santa Cruz e CSA empataram, todos os outros perderam e o Náutico venceu, o Náutico líder, pelo menos de forma momentânea aí, do grupo B. Mas aí, Lucas, queria a tua análise desse jogo, dessa vitória do Náutico por 1-0, o gol de Júlio. O que tu achou do coletivo e do individual do Náutico na estreia da Copa do Nordeste? Boa noite, um abraço para você. Pois é, Cláudio, boa noite aí para você, para todo mundo ligado. Torcida do Náutico aí, felizona. Cláudio, queria a partir desse ponto que tu falou, que não foi um jogo técnico, né? Sim, foi até uma coisa que Dado reconheceu na entrevista coletiva pós-jogo. Deu para escutar antes. E ele reconheceu que não foi um grande jogo tecnicamente, mas foi um jogo onde o Náutico se mostrou muito organizado. E isso, para mim, sempre foi a chave para saber até que ponto esse Náutico pode mostrar no começo de temporada, né? Porque a gente sabe que o Náutico teve uma queda absurda de receita e aí, com isso, fez um mercado bem mais modesto. O mercado do Náutico foram 14 contratados, com o Paulo Miranda até agora, mas, enfim, muita aposta, né? Não é um mercado que o Náutico queria assim, fazer no melhor dos mundos, é o que pode fazer. Então, acho que isso aí é muito importante para ter um norte. E com isso, eu acho que muito de uma evolução do Náutico passa pelo trabalho do Dado, que para mim o trabalho de Dado é bom nesse início de temporada, sabe? Eu acho que ele está conseguindo estancar muitas sangrias do elenco do Náutico no dia a dia, potencializando peças que muita gente não acreditava, né? Por exemplo, hoje, o Juan Galto, para mim, fez um bom jogo. Foi uma contratação que veio do Rubio Nu, lá do Paraguai, né? Segunda divisão do Paraguai. Um volante que conseguiu distribuir bem, conseguiu dar uma cadência boa no jogo. Cansou, é verdade, no segundo tempo, mas para mim foi um cara que entrou bem e já tinha jogado, né, na quarta-feira contra o Belo Jardim. O Diego Ferreira, para mim também, um dos melhores da partida na lateral direita. Entrou no lugar do Vitor Ferraz, que ficou ausente por conta de uma virose. E também deu uma resposta muito boa. Também acho que não está com condições de jogar 90 minutos e saiu por conta disso. Entrou o Odivana e o Anilson foi para a lateral. Então, é um Náutico que, dentro das suas limitações, não é um time técnico, não é um time, um primor técnico, e assim, nem tem como a gente exigir isso. Acho que seria muita desconexão com a realidade a gente exigir que o Náutico apresentasse um primor técnico, mas é um time que tem cara de time, sabe? É um time que você pode dizer, ó, a gente achou um norte e dá para ir evoluindo, sabe? Acho que o Náutico começou o jogo mal, acho que o Atlético da Alagoinha começou melhor, teve até duas chances, assim, uma que Wagner espalmou, spoiler, para mim, melhor em campo. Sejamos justos aí, não foi uma contratação muito aceita, acho que por ninguém, né? Nem imprensa, nem muita gente entendeu, mas para mim fez um grande jogo hoje. Ele faz uma defesa no escanteio, o Atlético da Alagoinha tem uma chance de cabeça, quase abre o placar, mas depois vem o gol do Náutico, né? O Náutico consegue responder, acho que isso foi aos 7, 8, essas duas chances do Atlético da Alagoinha, e o Náutico faz o gol aos 10 com o Júlio, né? Um contra-ataque puxado por Paul, o Videiro, e ele toca para Júlio dar um belo passe. E Júlio mostrando mais uma vez que, se bem trabalhado, se bem potencializado, pode ser um cara para ajudar demais o Náutico. Porque acho que tá claro que ele tem qualidade na finalização. Foi um gol de muita tranquilidade, muita categoria.
já tinha feito 2 gols contra o Santa Cruz de forma distinta. Hoje foi um gol de cara a cara com o goleiro, deu só um toquinho por cima. Vi até Atos lá do Timbucast dizendo que foi a la Messi. E foi, né? Estou empolgado, mas sejamos justos. Então, é um cara que tá correspondendo. E assim, um parêntese importante. Só tem Júlio, né? Para a posição. Então, o Dado está conseguindo extrair. O Náutico está numa busca incessante por um centroavante. Enfim, já foram vários nomes. Ciel já tentou, não conseguiu. Teve o Elton, agora mais recente, também não conseguiu. Então, enfim, é uma prioridade, mas o Júlio está dando conta do recado. Então, acho que o Náutico foi um time letal, sabe? Acho que conseguiu, no primeiro tempo, depois de abrir o placar, conseguiu neutralizar bem os espaços do Atlético Alagoinha. Acho que poderia até ter jogado um pouco mais, tentado. Foi até uma coisa que deu para perceber, né, durante a transmissão, que ele falou para tentar um contra-ataque, tentar jogar um pouco mais no primeiro tempo. Acho que dava para ter, mas enfim, Matheus Carvalho hoje, que vinha muito bem, não achei que ele conseguiu fazer o que estava fazendo, render um protagonismo de assistências e gol mesmo. Acho que ele fez um jogo bem abaixo. Foi até substituído, foi o primeiro a sair. Então, acho que nesse primeiro tempo o Náutico conseguiu neutralizar depois de 1-0 e poderia até ter explorado mais se as peças da frente tivessem um pouco melhores, né? No segundo tempo, eu acho que o Náutico volta muito mal mesmo. Acho que, sim, só nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, mais ou menos, só deu Atlético Alagoinha, né? E se não conseguia, o Náutico não conseguia sair de trás. E aí foi onde o Wagner apareceu, né? Para mim, ele mostrou hoje, sim, não sou tão ruim assim não, posso contribuir. Para mim foi o melhor em campo, repito, fez boas defesas. E ajudou, né? Ajudou bastante o Náutico a sair vitorioso. Acho que essa falta de peças, acho que fica nítida quando o Dado tem que mexer, né? Acho que, por exemplo, hoje ele tira Matheus Carvalho e bota Fernando Neto na tentativa de ir um ponta, né? Mas o ponta canhoto que ele queria para jogar pela direita seria o Regis Tossati, né? Só que está com problema clínico, mas já inicia a transição acho que é amanhã já, no segundo departamento médico do Náutico. E só um parênteses, né? O Fernando Neto teve a chance para abrir o 2-0, mas foi impedido pela arbitragem, né? Que inventou um impedimento Erro absurdo. Inacreditável. O Bandeirinha... Acho que até a arbitragem do jogo foi até honesta, mas o erro do Bandeirinha é pavoroso, assim. Inacreditável. Tirou um gol do Náutico, né? Porque o Fernando Neto saiu cara a cara e tinha, acho que, Júlio do lado dele. Então, se ele não fizesse, provavelmente tocaria. E aí volta aquele debate que toda fase de grupo da Copa do Nordeste a gente tem, né? Cadê o VAR? Cadê o VAR que numa competição de alto nível, como a Copa do Nordeste, não pode ter. E aí, Dado vai mudando, né? Entra o Caion, entra o Luiz Felipe, Souza, acho que fez um jogo ok novamente, mas acho que cansou também no segundo tempo. Inclusive, a bola do impedimento foi dele, né? Foi dele, exatamente. Fernando, foi um lindo lançamento. Perfeito. E foi uma peça que, assim, acho que todo mundo sabe que Souza é um cara que pode entregar muito mais do que ele entregou, né? A dúvida era se ele conseguiria fazer isso no atual momento da carreira dele no Náutico. E tá mostrando que dá. Sim, naturalmente, o sarrafo de estadual tem que ser levado em consideração. Ano passado foi um contexto de Série B, o nível é muito maior e tal. Mas eu acho que não dá para negar essa evolução de Souza, né? E acho que é um cara, num contexto do Náutico, abre aspas, vai se tornando um time muito operário, né? Sem grandes recursos técnicos. Se você consegue recuperar um Souza, que tem uma bola parada muito boa, todo mundo já sabe, que consegue um lançamento como ele conseguiu para Fernando Neto, uma peça, é um mérito muito importante de Dado, né? Então, eu acho que o Náutico, depois que vai mexendo aqui e ali no jogo, o Atlético Alagoinha perde um gol debaixo da barra também, né? Assim,
Um gol aberto, né? Gol aberto, assim, inacreditável, Danilo, E ele até chuta de novo em outro lance e Wagner defende, né? Foi justamente nesse recorte da partida onde o Náutico, sim, não jogou. Não jogou nesses 20 primeiros minutos. E assim, não jogou, não é nem que ficou explorando contra-ataque, não jogou, não passava do meio campo. Foi pressão total do Atlético Alagoinha. Mas consegue segurar o resultado. Depois o Atlético Alagoinha vai baixando a pressão e o Náutico vai, enfim, neutralizando o jogo. Acho que se Dado tivesse mais opções no banco, talvez a resposta fosse melhor, né? Porque opções ofensivas hoje basicamente nulas, né? Tinha o Caion, o Fernando Neto, que são garotos da base, e o Gabriel Santiago, né? Que estreou finalmente, foi um meia emprestado pelo Vitória. Finalmente fez a estreia dele hoje. E é uma peça que pode ajudar o Náutico, né? Na sequência, mas hoje não fez muito tempo, entrou faltando pouco tempo também. Então, assim, acho que é uma vitória que tem que ser muito comemorada. E já pensando, assim, é um jogo que não sei se antes da bola rolar você colocava mais 3 para o Náutico. Você poderia, levando em conta esse contexto de começo de ano, o time tentando se achar no melhor nível técnico, um empate talvez, e o Náutico conseguiu, assim, 2 pontos que não que o Atlético, assim, o Atlético Alagoinha é um adversário que o Náutico tinha condições de bater, mas não acho que você já marcava mais 3, né? Então, foi uma vitória importantíssima mesmo, importantíssima. Pensando em classificação, assim, são 3 pontos que podem fazer a diferença, e até se a gente olhar para temporadas recentes, né? O Náutico, acho que foi 2020, estreia com o River do Piauí na Copa do Nordeste, empatando em casa, né? Salatiel perde um pênalti, se não tem nada. Pênalti no final, E foram 2 pontos que fizeram falta, né? Perde para o Bahia na última rodada e acaba sendo eliminado. Ano passado, estreou com vitória. Não, né? Não estreou com vitória. Acho que com vitória só em 2017. 2017, exatamente, contra o Nicklin. Jogo na então, Arena. Que Dado era o treinador também, inclusive. Que Dado era o treinador, pois é. Então, assim, você estrear com vitória é outra coisa. É outra coisa, ainda mais nesse contexto, assim. Dá uma tranquilidade muito grande para Dado, assim. Acho que Dado chamou a atenção numa coisa que ele falou na coletiva, que foi a questão da preparação física, né? Quem acompanhou o Náutico ano passado viu que, enfim, o Náutico sofria demais para terminar um jogo, não conseguia andar 60 minutos com o mesmo time. E Dado bateu muito nessa tecla, dizendo que via muita entrega desse grupo e que a pré-temporada tinha sido muito boa nesse aspecto, né? Foi até uma coisa que o Náutico melhorou em questão de estrutura, de rotina no CT. Foi até uma coisa que ele falou também hoje na coletiva, do pós-jogo, da preparação para o jogo. Então, tipo, a gente percebe que hoje o Náutico é um time mais inteiro dentro de campo. Acho que isso aí tá muito claro para todo mundo. Agora, claro, é um time que precisa de reforço, assim. Essa questão do 9, eu acho, fevereiro está chegando, o Náutico não conseguiu o centroavante ainda. Então, e não é nem que Júlio esteja devendo, mas assim, em termos de quantidade mesmo. Né? Não tem outro, só tem reserva. Só tem Júlio e até de ponta mesmo também, né? O Tossati ainda não estreou, mas acho que falta essas peças. Então, para fechar, 3 pontos importantes. Estreia. Tá virada na velocidade aqui. 3 pontos importantíssimos e dá jogo contra o Retrô agora, na quarta-feira, pelo Pernambucano, né? É um bom teste. E só um parênteses rápido aqui, né? Acho que a gente pode esperar basicamente a mesma escalação com um ou outro desfalque, né? Porque Dado já deu a entender que não vai poupar, né? Assim, só ele disse que vai poupar pontualmente. Se o departamento médico chegar e falar, Dado, fulano não tem condição de jogar, então vai ficar fora do jogo. Foi o que aconteceu com o Vitor Ferraz, por exemplo. A princípio não preocupava, mas estava com sintoma de virose no dia da viagem e ficou fora do jogo de hoje. E a gente até tem que entender também essa escolha de Dado, né? Porque o elenco Náutico é muito enxuto. É muito enxuto. Ô, Lucas, e aí eu até tuitei sobre isso, né? Hoje o Náutico é um time
de bons, coletivamente vem apresentando evolução, melhorando, e é muito dedicado e organizado, né? Você vê um time com bastante disposição, os caras correndo, pegando ali, às vezes até de forma exagerada, mas que faltou muito ano passado. E aí, hoje o Náutico está com pouco mais de 15 dias de temporada, né? O quinto jogo, a temporada começou dia 5, né? Dia 7 por aí. O Náutico vem evoluindo a cada jogo, e aí eu sei que acompanha aí de perto pelo INE 45, com margem para evolução, né? De jogadores que ainda não entraram. Tossati, Paulo Miranda, Natan, que é um reserva, não entrou hoje, mas que sempre que entra bem. Deve contratar mais um 9. E aí, hoje não dá para dizer que é um 9 que vai tirar Júlio da posição, mas vem bem, mas pelo menos tem uma opção a mais, talvez mais um ponta. Você fala de 4 ou 5 jogadores, pelo menos, para dar até um goleiro também pode vir, embora Wagner, concordo contigo, foi um dos melhores em campo. Ele e gostei muito da partida de Souza, acho que os dois ali que ficam ali, se fosse para fazer um pódio, mas é um time que está se organizando coletivamente, e aí coletivamente você conquistando resultados, se organizando, como o Náutico está se organizando em campo, e tendo um enxerto de qualidade, facilita o trabalho de dado, de colocar qualidade, e facilita também para quem entra, né? Tossato vai entrar num time muito mais organizado do que seria há 20 dias. O próprio Paulo Miranda também. Então, acho que isso é um fator, pode ser fundamental aí para o Náutico, por exemplo, buscar uma vaga nas quartas de final do Nordestão, né? Pois é, Glauber. E sobre essa questão do 9, eu acho também que com esse começo de julho seria muito injusto a gente falar que o Náutico quer um 9 para chegar e jogar, né? Seria até uma falta de respeito com quem está aí. Mas a gente sabe que o 9 é uma posição que o Náutico quer dar um tiro um pouco maior na questão financeira, né? Tanto que tinha o interesse em Elton, era um nome de um patamar salarial maior que o Náutico poderia pagar, mas o Náutico acabou, enfim, chegando no seu limite, né? Proposta da Ponte Preta Série B também, e etc. Acaba pesando muito a concorrência. Mas a gente imaginando aqui um Náutico ideal, assim, com todas as peças. Acho que o Paulo Miranda é um cara que chega para ser titular da defesa. Acho que boa parte... Anilson, né? Anilson, meu Deus do céu. Não boa parte de Anilson no clássico também não, Lucas, não dá. só um parênteses, só para interromper, desculpa. Mas eu tava. Nosso companheiro Vitor Vilar, né, que participa aqui, torcedor do Vitória, ele estava lá em Alagoinhas. Nossa amiga Juliana levou ele, ela estava trabalhando na transmissão do jogo, ele foi acompanhar o jogo. E aí, com 25 minutos de jogo, ele mandou mensagem: quem é esse camisa 2 do Náutico? Aí eu disse: é Anilson, que era lateral direito e agora tá fazendo raiva na zaga. Ele ia dizer isso: é ruim demais. Veja, com 25 minutos ele lá viu o que todo mundo já tá vendo aqui também, né? Verdade, veja só a importância, né? Vilar só precisou de 25 minutos para identificar o que todo mundo já sabe. Então, eu acho que o Paulo Miranda vai ser esse cara para formar a dupla de zaga com o Denilson. E aí a gente tem o Diego Ferreira, que entrou muito bem na direita, e eu acho assim que vai ser uma dor de cabeça bacana para Dado, porque eu acho que o Diego Ferreira chega para ser titular no setor. E aí fica a pergunta de onde jogar Vitor Ferraz, né? Se vai para o meio, talvez, não sei se para o banco, enfim, aí cabe a Dado definir. E aí uma dupla com o Jean e o Galto, que entrou bem, acho que tomou a vaga do Matheus Cocão, sim, tranquilamente, na minha humilde opinião. Souza bem, Matheus Carvalho bem também. Aí o Polvideiro, né? Tem o Tossati também. Não sei se quando o Tossati estiver disponível, o Dado vai colocar uma escalação com 2 pontas e um 9, né? Abrir mão de alguém no meio campo. Porque o Matheus Carvalho joga pelos lados, né? Mas ele foi contratado para jogar como meia, né? Não é. Hoje ele estava mais pelo lado aí do que eu acho que hoje foi um 10, né? Hoje. Exatamente. Mas talvez foi situação de jogo também, eu acho. Que foi exato. Esse adversário. Pois é, mas a princípio chegou para ser um cara com uma opção pelo meio. Então, assim, eu acho que quanto mais o Náutico tiver organizado, mais pode potencializar essas peças que ainda não estrearam e que não estrearam com sequência, né? Citou 3 que Gabriel Santiago estreou hoje, mas não teve sequência, né? Obviamente. Tem ele, tem o Tossati e o Paulo Miranda. O 9 tende, ninguém sabe quem será, a ser um cara de um tiro financeiro um pouco maior. Então, supostamente, ser um cara para brigar pela titularidade. E um ponta também é um desejo da direção, né?
não tanto quanto pela quantidade também, né? Tem pois é. Então, assim, vai dando uma encorpada e opções para dado nesse elenco, né? O dado, eu acho que dado, assim, roeu um osso muito grande desses 5 primeiros jogos. Eu acho que é um recorte muito interessante para a gente analisar, porque... Tem que valorizar muito, viu, o trabalho dele. Pois é, eu acho que a pressão da estreia foi muito grande, muito grande, porque o Náutico já não tinha vencido na pré-temporada, né? Aí, ok, o torcedor não quer saber, meu amigo. Alan Cardoso entrou em campo ainda. Se eu estou enganado, me corrija aí. Mas oficialmente não, só entrou contra o no Asa. amistoso contra o Asa. E que ele fez o pênalti e fez um gol contra, que o Náutico perdeu nos aflitos. Então, assim, já foi uma pré-temporada carregada de muita coisa. E é uma coisa que Dado sempre fala, que assim, é um grupo diferente. Sim, é injusto transportar tudo de 2022 para esse grupo, né? Que só tem 3 remanescentes: Vitor Ferraz, Souza e Júlio, né? Nilson também, né? E Anilson também, verdade. Júlio não conta entre aspas porque já era da categoria do clube. Então, é um Náutico que me surpreendeu a postura do Náutico hoje. Não esperava, assim. Acho que foi muito organizado, apesar das limitações técnicas. Então, são 5 jogos até agora. Um recorte interessante para se analisar o trabalho, porque seria muito fácil para Dado sentar no discurso de não tem opção, não tem o que fazer. Mas você percebe que ele vai tentando, assim, durante situações durante o jogo. Assim, ficou muito claro isso quando o Vitor Ferraz está jogando, por exemplo, que é um lateral que vai construindo pelo meio e Diego Matos fica como terceiro zagueiro. Enfim, são situações que ele vai aprimorando e quanto mais tiver peças, dá para ir evoluindo, né? Dá para ir ajustando. E eu acho até, Cláudio, um ponto que quanto mais o Náutico se mostrar organizado e for vencendo jogos de estadual, de Copa do Nordeste, mais atrativo, obviamente atrativo dentro do mercado que o Náutico pode ir, fica para trazer o jogador, né? Porque Exatamente. A gente sabe que o jogador quer, contei, não quer ir para um clube sequência de derrotas, enfim. E se aceitar, vai pedir muito mais financeiramente, né? Exatamente. E essa questão de dado é muito importante ressaltar, né, o trabalho dele. E essa questão da sequência de jogos, se tivesse me falado, o Náutico estreou dia 7, no dia 6 de janeiro, tivesse falado, Cláudio, no dia 22, o Náutico vai ter 5 jogos, 1 derrota, 3 empates e 3 vitórias e um empate, com 3 jogos fora de casa. Eu assinava na hora. Tu assinava. Na hora, veja. E é isso que o Náutico tem hoje e a perspectiva de melhor ainda. Então, eu acho que o torcedor do Náutico hoje está satisfeito, o clima da torcida está mudando. Obviamente que começa a temporada com a impaciência do torcedor natural pelo rebaixamento. Muito grande, né? Muito grande. E foi até uma coisa que Dado, acho que foi depois da derrota contra o Central, que ele disse que eles não têm direito de pedir paciência ao torcedor, né? Não tem direito. O torcedor veio de um ano do Náutico, foi rebaixado, enfim, teve problemas dentro ou fora de campo, com ocorridos vexatórios dentro e fora de campo. O torcedor não quer saber. Hoje eu vejo o torcedor mais consciente que, foi um grande jogo do Náutico contra o Atlético Alagoas, não foi, mas venceu, jogou um pouco melhor, não digo que jogou melhor que o Atlético Alagoas, mas melhorou em alguns aspectos, eu acho que sobretudo defensivo. Acho que o Náutico hoje mostrou um pouco de evolução defensiva, apesar de alguns sustos, mas eu acho que são sustos de falhas individuais, e a gente pode falar aqui de Anilson, que é um dos problemas, mas o Náutico, coletivamente, mostra uma ideia de jogo que o Náutico não teve, basicamente, em 2022. Hoje o Náutico tem, e aí é muito mérito de Dado. E passando aqui para rapidinho, então, mandar um abraço ao nosso companheiro Pedro Maranhão, está acompanhando, Marcos Afonso, que disse que veio aqui pelo Timbucast, Tarcísio Xavier, que está sempre acompanhando aqui, participou, inclusive, também do Game Show. Do Telecast, eu acho, do esporte. Foi, verdade, do Telecast também. Esporte Salgueiro, eu acho. E ele até fala, o Tarcísio até falou aqui, a questão para equipes como o Náutico e recém-rebaixados da terceira divisão é a dificuldade de se avaliar, analisando e projetando o brasileiro, porque se não tem parâmetro, porque não se tem parâmetro de adversários. E aí o Náutico teve, talvez, o Atlético de Alagoas, que fez um jogo bom contra o Bahia, foi um teste bom, o clássico também, e agora tem um teste
talvez até maior do que esses dois, que é o Retrô, porque é um time que já está mais estruturado, com mais peça de qualidade, tem uma folha maior. Vai ser um bom teste aí para o Náutico, para ver em qual nível o Náutico vai estar. E acho que é importante. E vai ter esse jogo, até porque depois tem Porto, aí pega o CRB e depois tem um clássico contra o Sport. Então, o Náutico, talvez a tabela aí seja um degrauzinho bom aí que o Náutico esteja evoluindo e pegando adversários de mais qualidade. Porque, pô, Central perdeu, foi o primeiro jogo da temporada, Caruaru City um nível abaixo, teve o Santa e depois o Belo Jardim. Então... Belo Jardim, muito abaixo também, Belo Jardim. Caruaru City e Belo Jardim. Mas é aquele negócio, né? Caruaru City e Belo Jardim, você obviamente reconhece que são níveis abaixo, mas eu acho que fez o que tem que fazer. Ganhou 2-0. Exatamente. Contra o Belo Jardim, até teve mais chance para transformar o placar em goleada. Pois é. Veja, preocupante seria se o Náutico ganhasse o Belo Jardim sem jogar bem. Como hoje não jogou tão bem, mas hoje é um cenário completamente diferente, um adversário mais difícil. Gramado pesadíssimo. Gramado muito ruim. É um adversário diferente. E hoje o torcedor reconhece que, pô, venceu uma estreia do Nordestão, no campeonato mais importante, e um adversário que não é besta, não é um adversário... bicampeão baiano. Bicampeão baiano, fez um jogo difícil contra o Bahia no meio de semana. Então, assim, quem acha que o Atlético só quero falar goianiense, o Atlético de Alagoinhas é um adversário pato morto, não vou colocar isso não, acho que vai tirar ponta aí de gente grande. Mas aí, Lucas, vamos falar aqui, a gente falou de contratações, e aí tem um nome que surgiu aí, inclusive, amigo meu, Luiz Brito, né, que está sempre bem informado, falou que o Náutico está observando mesmo o Jael. Então, queria tua opinião aí sobre Jael. O Náutico está atrás do 9, Elton deu para trás, então o Náutico está naquela esperativa, né, que é como o nosso companheiro Rodolfo Moreira sempre fala, esperando a melhor oportunidade. O Náutico está observando Jael, que passou recentemente pelo Ceará, não tem nenhuma proposta ainda, mas acho que tem uma sondagem ali. Eu queria tua opinião sobre Jael ou Cruel, né? Já passou por aqui, né, jovem? Passou aqui em Pernambuco já. Jogou no Sport 2012. Bom, eu acho assim que o pacote já assim, tudo ao entorno é complicado. Acho que se colocar só a questão técnica, eu acho que seria um bom nome para a divisão que o Náutico vai jogar em 2023. Acho que para a Série C ajudaria, sim, ajudaria. Só um bastidor aqui. Eu até mandei para a Cláudia hoje, achei uma mensagem de setembro de 2022, quando o Jael saiu do Ceará. Aí disse assim, Cláudia, de hoje a gente vai trazer em 2023. Enfim, a direção do Náutico é outra ainda, mas enfim, foi um spoiler que pode se concretizar aí, né? Então, assim, eu acho que é uma contratação que é um nome, vamos tratar assim, que você entende. A procura, né? Um nome que está livre no mercado, teve uma redução de patamar salarial e até mesmo assim de competitividade no quesito de uma Série B, de talvez de alguém que brigue para subir. Então, assim, aí eu acho que Jael, depois dessa passagem dele no Ceará, perdeu o mercado. Eu acho que perdeu o mercado. Então, assim, não sei questão de valores nem nada, mas eu acho que o pacote Jael não me agrada muito, sabe? Eu acho que tudo que... Questão, enfim, extracampo todo mundo já sabe. Tem até uma matéria que fala dos bastidores da saída dele do Ceará, que, assim, não estava insatisfeito porque não estava jogando. Então, eu acho que é uma contratação, obviamente toda a contratação é arriscada, né? Mas eu acho que é um nome que envolve muito risco. Mas, por outro lado, se alguém perguntar assim, 3 nomes que o Náutico possa pagar e que tenham um nível técnico que já assim, em tese, pode entregar, é difícil, né? É difícil, assim, sabe? Logicamente, lembrando da questão financeira que o Náutico pode pagar, né? Porque 9 está muito difícil. Centroavante está muito difícil. Está muito difícil. Quem tem não se desfaz. E se a gente levar em conta a questão da divisão, acho que fica um nome aceitável, né? Eu até vi a tweetada de Luiz e estava vendo outros nomes que tweetaram sobre. E eu percebi uma divisão na torcida do Náutico. Obviamente, de termômetro de Twitter. Acho que muita gente nessa linha que eu citei de
Na Série C ajuda, na Série C pode ajudar, um cara que já tecnicamente já foi provado que pode ajudar, mas muita gente também preocupada com o extracampo, de se pode, enfim, se fechar, meio que atrapalhar o ambiente, enfim, essas coisas. Então, eu acho que é um nome que você entende o Náutico aqui atrás. Por mais que faça assim, todas as ressalvas possíveis, feito a gente está fazendo aqui. E você, amigo? Você acha uma boa? Eu tenho um pé atrás. Relógio tá até falando aqui ó, no chat privado. Pipico não era melhor, não, Fija. Pipico não. Acho que Jael ainda tá um Fico. patamar acima. O que me preocupa muito de Jael é a questão extracampo dele, né? O pacote é Jogador muito meio pesado. problemático, teve problemas já em outros clubes, no próprio Ceará. Acho que numa Série C ele poderia resolver, agrega tecnicamente, até fisicamente também, mas não sei, tem um pé atrás, mas tem que ressaltar também que o mercado tá muito difícil com camisa nova, né? O Náutico passou aí 20 dias, mais de 20 dias esperando por Elton e acabou que não deu certo. Então, vamos ver o que é que o Náutico vai fazer. É um nome que eu fico com o pé atrás, mas é muito mais pelo extracampo do que dentro de campo. Se ele conseguir, se ele vier focado, Exatamente. entrar no grupo ali que já está fechado, já está mais todo mundo imbuído no mesmo propósito, é diferente do ano passado, que era cada um com uma cabeça diferente. Esse ano parece que o grupo já está muito mais fechado. E com a rotina completamente diferente, né? Cada um grupinho manda, o outro, enfim. Então, eu acho que é muito isso. Conseguindo acertar essa questão, acho que vira um reforço interessante. Né? Agora, até que ponto consegue se acertar essa questão e até que prazo, né? Ninguém sabe. Exatamente. E aí, Lucas, para a gente fechar aqui essa parte do Náutico, daqui a pouco a gente vai aproveitar que tu está aqui para a gente fazer um giro na redação, mas falar dos destaques positivos e negativos para tu aí desse jogo do Náutico. Bom, como ganhou, né? Vamos aos positivos. Para mim, Wagner foi o melhor em campo. Gostei muito. E repito, é um nome que me causa desconfiança desde o acerto. Não gostei do clássico que ele fez contra o Santa Cruz. E ele Não acho que falha ele nos cruzamentos na área, né? Assim, é cruzamento na área, dá um uma cruzamento na área, é verdade. Ia citar isso mas agora. embaixo das traves, hoje ele foi. Foi bem, pegou, espalmou bolas, enfim, de diferentes estilos. Então, acho que foi uma resposta importante. Eu acho que talvez o goleiro seja. Não sei se seria. O torcedor Náutico, não sei se dorme pensando no goleiro, assim, preocupado. Mas eu acho que tem o pé atrás. Ainda tem o pé atrás. Enfim, tomara que seja um indício de resposta e tenha uma sequência, né? Acho que. O goleiro é muito confiança também, nem sequência, né? Exatamente. Porque goleiro inseguro não tem pior, não tem pior. Tem coisa pior. Então, Wagner, para mim, foi o melhor. E aí, vou completar o pódio e fazer uma missão honrosa a Júlia, mas eu gostei muito de Juan Galdo e Souza, né? Acho que Galdo conseguiu dar uma dinâmica bem legal ao meio campo. Distribuiu bem, enfim, aquela saída de bola ali, da defesa do Náutico. Acho que ele conseguiu evoluir bastante do que com relação a Matheus Cocão. Então, assim, eu particularmente não conhecia Galto, acho que ninguém também conhecia, né? Só se alguém acompanhava a segunda divisão do Paraguai, né? Aí eu vou respeitar demais. Mas gostei. Acho que pode evoluir bem. Acho que não está 100% fisicamente ainda, mas fez um bom jogo. E entra muito naquilo que Dado falou depois da derrota do jogo contra o Asa, né? Jogo treino. Que o Galto, o Paul e o Tossati seriam 3 potenciais titulares, né? Para a estreia, só que o Náutico não poderia contar com eles por conta da janela de transferências, né? Já que os 3 estavam atuando fora do país, né? O Galto e o Paul no Rubio Nu, do Paraguai, e o Tossati no time da Grécia, que eu esqueci o nome agora. Então, assim, vai se confirmando essa condição de titularidade, né? Para o Paul, que já vinha, e também para o Galto, que foi titular nos últimos 2 jogos e foi bem, na minha visão, desse jogo de hoje. E para fechar, Souza e Júlio ali dividindo. Acho que Souza está conseguindo responder muito bem.
Acho que a estreia dele contra o Central foi ruim, mas depois ele foi melhorando. Foi um cara que perdeu alguns dias da pré-temporada, porque ainda não tinha acertado a questão da renovação. Não renovação, né? Porque já tinha vínculo, mas a da readequação salarial. E não por questões financeiras, mas ele também estava pensando se continuaria no Náutico, se continuaria até mesmo jogando futebol, né? Foi até uma coisa que Ney Pandolfo falou, se não me engano. Que ele pensou muito isso, mas conversou com a família e resolveu continuar. E está conseguindo, não como um 10, nem como segundo volante, mas ser aquele cara, o terceiro homem de meio, né? Que todo mundo. E foi até a função que ele fez em 2012, né? Me corrija se eu estiver errado. Verdade. Que era de Carlos, Martinez de volante, né? De Souza, ali não como um 10, nem como um segundo volante, como terceiro homem de meio. Então, mais um jogo bom dele. Poderia ter dado uma assistência novamente, se não fosse o erro grotesco do Bandeirinha. Então, tá bem fisicamente, né? Cansou no segundo tempo, normal, mas tá conseguindo combater, tá conseguindo ser competitivo até agora. E para fechar assim, não sei se no pódio, mas para fazer uma menção honrosa, Júlio, né? Júlio, gostei novamente do jogo dele. Um cara que faz o que se espera, né? Uma chance e um gol. Ele já tinha perdido. Evoluiu taticamente, né? Evoluiu também, pois é. E ele tinha perdido 2 chances, eu acho, contra o Belo Jardim. Que foram dois gols. Feito o cara da Atlético de Alagoinha que perdeu o gol debaixo da barra. Não foram duas chances assim. Mas foram 2 gols que você espera que ele faça. E hoje ele fez. Contra o Belo Jardim, bateu na trave 2 vezes. Foi até um lance. Que vazado também. Pois é. Hoje ele conseguiu encobrir o goleiro e fez o gol. E assim, 3 gols dele, né, se não estou enganado. 2 contra o Santa. Já igualou o ano passado, né? Já igualou, verdade. 3 gols. Acho que muito bem. Tinha feito contra o Sampaio Corrêa na Série B também. Então, esses, para mim, foram os melhores. Já emendando aqui com os piores. Não gostei da partida de Anilson, novamente. Assim, acho que não passa confiança e erra umas coisas que não cobrou caro hoje, mas é um nome que não me agrada. Não me agrada. Não sei da condição do Paulo Miranda, mas estava jogando Série A um dia desse, né? Não sei se já pode jogar na quarta-feira. Tem que sair no vídeo ainda. Mas vamos ver se já tem condições. Já treinou. Também não gostei da atuação do Matheus Carvalho. Para mim foi bem abaixo. E só. Acho que não dá para completar nenhum pódio, não. Assim, muito abaixo. Talvez o Jean Mangabeira. Gostei muito da distribuição do passe. Só adicionaria um no positivo, que foi Diego Ferreira. Gostei muito da partida dele. Verdade, esqueci dele. Até citei no começo, né? Achei que uma dor de cabeça aí para dado. O Vitor Ferraz volta, porque ele fez uma estreia, sobretudo defensiva ali. Ele foi bem na parte defensiva. Me agradou muito. E é uma linha defensiva que o Náutico vai começar a fechar, né? Talvez se Paulo Miranda encaixar com o Denilson ali, já fecha a linha defensiva. Os dois Diego na lateral. Os dois Diego, perfeito. E o zagueiro, né? E Paulo Miranda entrando. Eu gosto mais da ideia de Diego na lateral do que do Ferraz. Com todo respeito.